12h05, né? Vamos dar continuidade? A última palestra da manhã é o Enéas Mendes de Jesus, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Por favor. Bom dia. Oi, agora sim. Então, boa tarde. Vou falar um pouquinho hoje sobre o diagrama de Voronoi e o eixo medial. Eu desenvolvi esse trabalho junto com o professor Fabiano Petroneto, do Carmo, como estudo orientado do programa de educação tutorial, PET Matemática. E vamos lá. Então, a motivação, vou começar com a motivação e o objetivo do nosso tema aqui. Diagrama de Voronoi e eixo medial não são temas da graduação em comum em matemática, são elementos da geometria computacional e tem aplicações em diversas áreas. Em particular, a gente vai começar com uma aqui. Aqui a gente tem uma planta, tudo isso aqui com alguns obstáculos, e a gente quer ajudar o nosso Wally chegar até a Eva lá de maneira segura. Segura no sentido de que ele deve evitar a colisão. A gente não quer que ele bata aqui nesses obstáculos. Um caminho possível para isso é exatamente o eixo medial. E a gente quer, no nosso trabalho, obter o eixo medial por meio de aproximações do diagrama de Voronoi. E mais do que isso, consolidar a relação entre essas estruturas. Porque, classicamente, o diagrama de Voronoi é pensado a coisas discretas, o eixo medial a coisas contínuas. Então, como relacionar essas duas estruturas? Então, a gente vai propor algumas definições generalizadas de ambas as estruturas, de modo a permitir, em particular, que o diagrama de Voronoi seja aplicado a coisas contínuas e o eixo medial a coisas discretas e uma ampla classe de objetos. E a gente vai mostrar qual é a limitação que acontece quando a gente tenta fazer isso de maneira natural a partir da definição clássica. Certo? Então, definição clássica, eu estou usando essa terminologia para retratar as definições que são comumente encontradas na literatura e devida ao Voronoi, em 1908, que estudou bastante essa estrutura, e ao Harry Bloom, que definiu em 1967 o eixo medial. Certo? Então, a gente vai considerar ao longo do trabalho um conjunto E, contido em Rn, cujos elementos a gente vai tratar como sites, e os sites podem ser pontos ou curvas. E a gente vai esclarecer em cada situação o que a gente está considerando. Então, no primeiro momento, a gente vai considerar esse E como sendo pontos, apenas pontos. Tá? Em particular, vamos usar o R2 para ajudar na nossa visualização. Então, para definir o diagrama de Voronoi, a gente define primeiro uma região de Voronoi como sendo o conjunto de pontos que estão associados a um ponto PI do conjunto E, que é mais próximo a esse PI do que qualquer outro. Certo? E, a partir disso, definimos o diagrama de Voronoi como sendo a união das bordas dessas regiões. Aí a gente lista algumas propriedades. Essas regiões são regiões convexas. Ela é ilimitada somente se ela está associada a um ponto do feixe convexo. Feixe convexo, o menor convexo contém todos os pontos. E, por fim, todos os pontos que estão sobre o diagrama de Voronoi são minimamente equidistantes a pelo menos 2 pontos. Certo? Então, a partir desse momento, a gente já tem bem estruturada uma base do que é o diagrama de Voronoi para o caso clássico, para pontos discretos. E se a gente permitir, então, que em E contenha também curvas, o que aconteceria? Então, aqui à esquerda, a gente tem um site E1 e um site E2, um segmento de reta tido como um único site. Tá? Então, a gente sabe da geometria analítica que os pontos equidistantes são um ponto e uma reta, é a parábola. Então, em particular, um segmento de reta, a gente teria nesse ponto até esse ponto e esse ponto um arco de parábola. A partir daqui, seria um segmento de reta obtido como mediatriz do ponto E1 e o extremo aqui, e E1 com o extremo esquerdo aqui, tendo esse segmento. Então, isso seria o diagrama de Voronoi. A princípio, está cumprindo, pelo menos com aquelas propriedades que a gente listou ali. Só que uma vez que a gente considera curvas
contínuas, objetos contínuos, a gente pode pensar, por exemplo, uma parametrização dessas curvas. E aí, se a gente considera ali, nesse caso, uma parametrização desse segmento, a gente teria, então, para cada ET, sendo a sua região de Voronoi, o segmento de reta perpendicular ao segmento E2 e E3 que passa por ET. Certo? A região de E1 continuaria sendo lá de cima, a região de E2 seria esse lado de cá, de E3 o lado de lá. Só que quando a gente tomasse a borda da região, sendo ela uma reta, seria ela mesma. Quando fizesse a união de todas essas retas para cada ET que tenha compreendido entre esses dois pontos, teríamos o surgimento dessa área. E essa área não é interessante para nós, porque, primeiro, isso não determina uma subdivisão do espaço. Segundo, os pontos que estão aqui sobre, por exemplo, o segmento de reta, vamos aproveitar o desenho aí, ele é estritamente mais próximo a ET do que qualquer outro site. Ele perde aquela propriedade de ser minimamente equidistante. E terceiro, e mais importante, se a gente considerar esse segmento como sendo o limite de uma discretização, certo? Então, à esquerda, a gente teria o diagrama de Voronoi do limite da discretização, certo? E à direita, a gente teria o limite dos diagramas de Voronoi da discretização. E isso é diferente. Quando a gente faz o segundo caso, a gente tem um surgimento de área ali, logo a gente não tem convergência, certo? Então, a gente vai tentar contornar esse problema um pouquinho à frente. Antes de passar para o eixo medial, eu fazer menção aí da outra estrutura bastante importante na geometria computacional, que é o diagrama, que é a triangulação de Delaunay, que é dual ao diagrama de Voronoi, no sentido de que eu posso obter um a partir de outro por operações simples. Por exemplo, ligando os pontos que compartilham arestas, certo? Então, nesse contexto de dualidade, ou coisa que sempre acontece na geometria computacional, eu introduzo o eixo medial, que não é dual nesse sentido, de que eu posso obter um a partir de outro por aproximação, por operações simples, mas que eles são relacionados porque ambos são estruturas que tratam distância a pontos, certo? Então, para definir o eixo medial, novamente eu faço uma pré-definição, né, de uma bola maximal. A bola maximal é uma bola aberta, interna a uma curva S, que não está contida em nenhuma outra bola aberta, interna a S. Nesse momento, a gente está considerando o E apenas como curvas abertas, tá? E, a partir disso, a gente define o eixo medial como sendo o lugar geométrico do centro de todas essas bolas. Algumas observações, a gente pode considerar o eixo medial externo, trocando interno por externo na definição. Segundo, a gente pode também observar que, para figuras convexas, o eixo medial são segmentos de retas limitados. Terceiro, se a gente considera figuras não convexas, em particular, o eixo medial pode ser curvas, não necessariamente é segmento de retas e nem mesmo limitado. Agora, a mesma pergunta surge. E se E contivesse, por exemplo, pontos discretos, curvas abertas, curvas com autointerseção, em geral, curvas que eu não consiga definir uma região interna. Então, pela definição de bola maximal, a gente percebe imediato que a gente não consegue obter o eixo medial para essas estruturas, apesar de que elas têm pontos que são localmente simétricos, em particular, ali os segmentos tracejados. Então, nesse momento, a gente já listou o que é o diagrama de Voronoi no caso clássico, mostramos algumas limitações, mostramos o que é o eixo medial no caso clássico, mostramos suas limitações quando tentamos expandir a novos objetos. Então, a nossa proposta para relacionar o eixo medial com o diagrama de Voronoi de modo a obter o eixo medial a partir de aproximações do diagrama de Voronoi é relacionar essas estruturas de modo que elas sejam aplicadas aos mesmos objetos, certo? Então, a gente vai propor definições generalizadas, de modo que as boas definições que já encontradas no caso clássico permaneçam e a gente também consiga expandir a sua aplicação aí a novos objetos. Então, no caso do diagrama de Voronoi, o nosso problema é que existiam pontos que estavam no diagrama de Voronoi que era estritamente mais próximo a um determinado site do que a qualquer outro. Então, vamos tentar eliminar eles da seguinte forma.
a gente define a região de Voronoi agora como sendo os pontos estritamente mais próximos a um site do que qualquer outro. E, a partir disso, toma o diagrama de Voronoi como sendo o complementar da união dessas regiões, certo? E aí decorre imediatamente que a gente exclui os casos onde os pontos são estritamente mais próximos a um. Logo, qualquer ponto do diagrama de Voronoi aqui é próximo a pelo menos 2 pontos, a 2 sites, certo? Então, nesse momento, a gente volta ao nosso caso anterior. Tínhamos aquela configuração lá em cima, um site E1, um site E2, um segmento de reta. Quando a gente tomou o diagrama de Voronoi, por exemplo, obtido a partir de uma parametrização, tinha o surgimento da área. Agora, com essa nova definição, quando a gente observa aqui, a região de Voronoi de um ET continua sendo segmento de reta. Só que a gente não vai mais tomar a borda dele e fazer a união, a gente vai tomar exatamente o complementar de todas essas regiões. E aí aqui, desse lado, continuaria sendo a região de E2, daqui de E3, aqui, para cada ponto aqui, a gente teria uma região, acima da figura aqui, a gente teria a região de E1, e fazendo a união disso tudo e tomando o complementar, restaria o segmento de reta e o arco de parábola, que, em particular, são próximos a pelo menos 2 pontos. E aí a gente percebe que, então, a gente conseguiu corrigir o problema apresentado. Então, para a bola maximal, para o eixo medial, o problema é que a bola maximal dependia de uma região interna bem definida. Então, a gente define ela agora como sendo uma bola maximal, vai ser definida da seguinte forma: ela pertence ao conjunto de todas as bolas que não possuem nenhum ponto de E, e ela não está contida propriamente em nenhuma bola que contém essa propriedade, né? E, a partir disso, a gente define o eixo medial novamente como sendo o lugar geométrico dos centros de todas essas bolas, mas com a condição de que a interseção seja com a borda dessas bolas, com E seja maior ou igual a 2, para evitar casos, por exemplo, do círculo oscilador, que toca em apenas um ponto, cumpre as propriedades de ser bola maximal. No entanto, o centro não tem propriedade de ser simétrico à relação a 2 pontos, porque iríamos comparar apenas um ponto. Então, a gente exclui esses casos. E aí, então, com essa definição, os pontos que eram localmente simétricos agora são promovidos a eixo medial. Então, uma vez que a gente colocou o problema e resolveu o problema, a gente agora pode consolidar realmente essas 2 estruturas. Para isso, a gente vai fazer uso de 2 teoremas, né, que decorrem a partir da definição generalizada. Então, essa ideia de relacionar essas estruturas não é algo tão novo assim. Outros trabalhos já fizeram isso, mas nenhum deles com essa roupagem, assim, com essa estrutura de você relacionar ambos os objetos, ambas as estruturas para o mesmo objeto. Era obtido por simplesmente aproximação e, por exemplo, esse trabalho do Brand e do Algas, em 1991, eles mostraram que o eixo medial é um subconjunto do diagrama de Voronoi e obtido a partir de pontos, de amostras de pontos na borda da curva, e que essa aproximação melhorava, mas, de fato, nenhum deles estavam preocupados em relacionar essas 2 estruturas com essa linha de pensamento. Permitir que uma seja aplicada a objetos discretos, o outro a objetos contínuos. Então, considerando as definições generalizadas, a gente tem o seguinte teorema: todo ponto do diagrama de Voronoi é também ponto do eixo medial. Para isso, a gente pega um ponto do eixo do diagrama de Voronoi, ele é equidistante pelo menos a 2 pontos, né? Então, a gente considera o conjunto USP de todos os pontos a qual ele é equidistante, considera uma bola a qual ele é centro e pega o raio sendo a distância dele a qualquer ponto desse SP. Pode pegar qualquer um porque é equidistante, todos são iguais. Então, a gente mostra que essa bola é maximal, logo, ele sendo o centro de uma bola maximal, pertence ao eixo medial. Aí, para fazer o sentido contrário, a gente precisa considerar que esses sites sejam desagrupados. Ou seja, a gente pode, por exemplo, considerar uma parametrização desses sites. Então, a gente pega um ponto, considerando isso, o eixo medial está contido no diagrama de Voronoi.
Para provar, a gente pega um ponto no eixo medial, ele é centro de uma bola maximal, que a gente pediu lá na definição que a interseção com a borda, da borda com o conjunto seja maior ou igual a 2. Então, como ele é centro de uma bola maximal, então ele é equidistante a pelo menos 2 pontos. Como o site é desagrupado, esses 2 pontos não podem ser vistos como um único objeto. Logo, o centro é equidistante a 2 pontos, então ele não pertence a nenhuma região de Voronoi, porque a região de Voronoi são os pontos que são estritamente mais próximos a um único ponto. Então, ele é complementar essas regiões, logo, ele é do diagrama de Voronoi, que é a definição complementar das regiões, certo? Então, aqui a gente ilustra isso. À esquerda aqui a gente tem uma configuração com um site E1, um site E2 sendo uma parábola sendo considerada um único site, não desagrupado. Quando a gente toma o diagrama de Voronoi dela, temos essa curvinha aqui. Agora, o eixo medial, a gente já até viu há poucos slides, que da parábola em particular ela tem esse segmento de reta aqui, simétrica em relação aos lados ali. E, em função desse ponto de base, faz surgir essa curvinha aqui também. Agora, a gente observa que, se ele é agrupado, ele é simplesmente um subconjunto do eixo medial. Mas, uma vez que a gente considera ele desagrupado, para cada ET aqui, nós temos o seu simétrico do lado de lá. E um ponto sobre esse segmento, ele vai ser equidistante a um ponto ET e o seu simétrico, excluindo o vértice aqui, que o vértice estaria relacionado exatamente com o círculo osculador. Certo? Então, a partir desse slide, a gente pode até confundir as definições. Tá? Posso tratar eixo medial ou o diagrama de Voronoi. Com a nova definição, eles estão bem definidos, estão aplicáveis a qualquer estrutura. Mas, ainda assim, a gente vai guardar os casos discretos para o diagrama de Voronoi e os casos contínuos para o eixo medial, porque a nossa intenção não é revolucionar a geometria computacional, fazendo com que as coisas sejam aplicadas aos novos objetos e tal. A gente só quer consolidar uma relação entre eles. Então, a gente vai deixar ainda, sempre a partir de agora, quando aparecer uma coisa discreta, eu ainda vou me reportar como diagrama de Voronoi. E para as coisas contínuas, eu ainda vou me reportar com o eixo medial, mas com a ressalva de que poderíamos trocar e usar, porque a definição permite isso. Certo? Então, com essa definição, com toda a teoria que a gente já fez até agora, a gente pode, então, formular um algoritmo para obter o eixo medial a partir de aproximações do diagrama de Voronoi. Então, a gente tem tem uma curva fechada, ou aberta, ou com alta interseção. Agora, a gente já sabe que podemos aplicar. A gente discretiza essa curva, obtém o diagrama de Voronoi, a observação que eu falei, que na verdade é igual ao eixo medial, a partir da nova definição, elimina as arestas e obtém uma aproximação para o caso contínuo do eixo medial. Certo? E aí, esse processo é um tanto quanto complicado e a gente analisa caso a caso. Podemos, por exemplo, analisar o caso dos polígonos convexos. Uma das observações que eu fiz é que, para o caso do polígono convexo, o seu eixo medial é limitado, segmentos de reta limitados. Então, a gente pode, naturalmente, discretizar, obter o diagrama de Voronoi. Quando a gente obter isso no processo de eliminação, a gente exclui as arestas infinitas, porque a gente sabe que elas não estão no eixo medial. E, a partir disso, obtém uma aproximação para o eixo medial do caso contínuo. Aí a gente obtém agora, a gente generaliza isso para figuras mais gerais, curvas abertas, curvas com alta interseção, sempre utilizando o mesmo algoritmo, discretizando, obtendo o diagrama de Voronoi. Aí o processo de eliminação, você dá uma paradinha e pensa um pouquinho, porque pode se tornar bastante complicado. No caso de curvas abertas aqui, eu acabei escolhendo uma parábola, que em particular é convexa. Então, a eliminação ainda se dá dessa forma, de eliminar arestas infinitas. Mas no caso aqui da limaçon, a gente observa que no eixo medial esperado, ele tem um segmento de reta infinito.
Então, se eu elimino todas as arestas infinitas aqui, eu vou estar excluindo uma aresta que, em particular, é do eixo medial. E outra, se eu deixar também todas as arestas que são limitadas, eu estaria deixando arestas aqui que não compõem o meu eixo medial. Então, o processo de eliminação aqui é mais delicado, exige um pouco mais de esforço, né? Aí aqui um caso mais geral, fiz aí um gato em 2 dimensões, o mesmo processo, discretiza, obtém o diagrama de Voronoi, aproxima o eixo medial. No caso do largato, eu queria chamar a atenção aqui, em particular, porque a gente pode estar interessado no eixo medial externo. E nessa figura aqui ficou bem evidente aqui o eixo medial externo, ó, saindo das patinhas ali, entre aqui na curva gerada pelo rabinho dele ali, aqui, enfim. E aí, novamente, pega a curva fechada, discretiza, obtém o diagrama de Voronoi, aproxima o eixo medial. Aí, voltando na nossa motivação, a gente pode obter, então, o nosso eixo medial lá para o nosso amigo caminhar, fazendo esse processo, discretizando, eliminando as arestas excedentes. Aqui, por exemplo, a gente poderia eliminar as arestas que têm interseção com os obstáculos, diferente de vazio, certo? E, em particular, as arestas que que cortam a nossa fronteira aqui. E aí chegaríamos numa aproximação para o eixo medial dessa planta. E lá está o Wally, né? Então, objetivos futuros é generalizar isso para qualquer espaço euclidiano, porque a nossa ferramenta necessária é distância, a gente só precisa ter a noção de distância no nosso espaço. Então, a gente tenta generalizar isso para novos espaços e obter os algoritmos lá. Tá? A gente perde a noção de visual, mas o algoritmo pode ser implementado naturalmente. Então, desenvolver algumas aplicações, por isso que eu botei aqueles 2 objetos em 2D lá, para a gente ver uma coisa mais concreta assim. Por exemplo, a gente pode usar o eixo medial para movimentos rígidos. E o principal, né, que ainda está faltando, é achar um mecanismo para a gente eliminar arestas de casos mais gerais. Por exemplo, aquela limaçon, o gato e o lagarto. Como que eu fiz a eliminação daquelas arestas? Foi pelo usuário. Você obtém o diagrama de Voronoi e deixa o usuário eliminar as arestas a gosto. Então, a gente não tem ainda um algoritmo mecanizado que você vai dar uma entrada, um perfil de uma curva e ele vai te retornar a aproximação imediata. Não, você tem que analisar cada caso a caso. E a gente utilizou partes em MATLAB, partes em GeoGebra para obter os resultados. E é isso. A principal referência onde a gente obteve essa proposta, né, vem do trabalho do Fabre, do Strauss e do Costa, One Voronoi Diagrams and Medial Akes, e de um livro bastante conhecido na geometria computacional aí, do Joseph Hooke, Computational Geometry in C. E é isso. Muito obrigado. Alguma pergunta, pessoal?